Boa noite, galera. Vamos para mais uma aula de Química. Essa é a aula do dia 18 de março, tá? Nós vamos continuar o que nós havíamos falado sobre a revisão. Eu pedi na última aula para vocês criarem um objeto partindo de blocos do estilo Lego ou com um Tangram. Por que eu pedi isso? Justamente para que vocês tivessem a oportunidade de criar algo com um material, concreto. Então, no caso da matéria, quando a gente estudou lá que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, então todo material que tem massa e ocupa lugar no espaço, ele é feito de alguma coisa, Do que ele é feito? Aí nós vamos entrar aqui na nossa revisão, que quem definiu essa primeira palavra, quem utilizou primeiramente a palavra átomo foi Demócrito e Leucipo, Então, quando eles se questionaram do que toda a matéria é feita, do que material é feito, eles começaram a criar um modelo que explicasse a forma dos materiais. Então, eles disseram o seguinte, que toda matéria ela é formada por pequenos corpos indivisíveis, ou seja, toda a matéria ela é feita por pequenos pedacinhos indivisíveis. Por isso que eu falei para vocês dos blocos de Lego, Então, nesse caso, ele se assemelha aos bloquinhos de Lego, Quando você vai juntando uma pecinha com a outra, você monta um carro, você monta um animal, você monta um objeto. Ou também como as peças do Tangram, que você vai juntando elas e monta um determinado objeto ou determinado material. Então, a matéria, ela é pequenos corpos indivisíveis. Essa matéria, ela é chamada do quê? Ela é chamada de átomo, Então, todo material é feito de átomo. O que é o átomo? O átomo vem do grego, Então, dois filósofos gregos aqui, A, negação, não, tomo, divisível, então não divisível. Então, toda a matéria é formada por pequenos corpos indivisíveis, ou seja, o átomo, Bom, esse modelo proposto pelos filósofos, Demócrito e Leucipo, eles perduraram por um bom tempo, Ele criou essa definição de átomo, porém ela não foi muito aceita na comunidade, E novamente o conceito de átomo ele apareceu, na época, vamos falar assim, da ciência mais avançada, proposta por Dalton. O que Dalton disse? Que toda matéria ela é composta por átomo, Porém, esse átomo ele se compara a uma bolinha maciça e indivisível, bolinha maciça, Então, seria essas bolinhas aqui, que lembra ou se assemelha a uma bolinha de gude, Bom, e essa bolinha maciça, ela não é divisível, Ela chega em determinado momento que ela não se divide mais. Bom, outra característica que ele falou, que todos os compostos são formados por pequenos números de átomos simples, Então, se eu pegar aqui a água, é H2O, a fórmula da água, H2O. O que vai acontecer? Eu vou ter somente o átomo de oxigênio, Eu vou apagar aqui. Eu tenho o átomo de oxigênio. Esse átomo de oxigênio ele vai ser representado por uma bolinha de oxigênio, X aqui, e outras bolinhas de hidrogênio. São H2O, então dois hidrogênios, hidrogênio, hidrogênio, e o átomo central, o oxigênio. Então, toda substância, é formada por pequenos átomos
simples. Bom, o que acontece então com a evolução desses modelos? Com o passar do tempo, o que nós vimos? Que alguns experimentos foram surgindo e que não dava mais para aceitar o modelo de Dalton como o correto. Por quê? Porque através de experimentos descobriu-se que todos os elementos tinham uma carga positiva e carga negativa. Tá? Como que eu posso provar isso? Eu posso provar isso em relação àquela atividade física. Você pega um pente, passa no seu cabelo, esfrega, depois você pega num pedacinho de papel, você coloca, você vai ver que o pente vai fazer a atração do papel, tá? Como se fosse um ímã. Por quê? Porque toda a matéria ela tem carga positiva e negativa, então todo o positivo atrai o negativo, tá? Esse modelo foi proposto por Thomson e ele ficou conhecido como pudim de passas. O modelo de Dalton ficou conhecido como esfera maciça ou bolinha de gude, tá? Bom, com o passar do tempo, o que verificou-se? Então, Rutherford fez um experimento, já descobria nessa época a radiação, tá? Então, com o experimento que Rutherford fez, ele previu então que o átomo ele já não era mais uma esfera maciça como era proposto por Dalton e por Thomson, porém ele tinha um núcleo, tá? Ele tinha um núcleo separado dos elétrons, que são as cargas negativas, tá? Então Rutherford ele elaborou o seu modelo como sendo um sistema planetário, onde esse núcleo aqui, tá? Ele funciona como o Sol e os elétrons, que são as cargas negativas, ficam girando em torno desse núcleo, ou seja, o átomo tem espaço vazio, tá bom? Bom, e por último, Bohr. O que o Bohr fez? O Bohr aperfeiçoou o modelo de Rutherford, tá? Que o átomo é composto de um núcleo de carga positiva e a carga neutra. Porém, os elétrons eles estão distribuídos em camadas eletrônicas, camadas de energia, tá? E cada elétron desse corresponde a uma camada, tá bom? Então essa é a evolução dos modelos atômicos. E cada modelo, se você notar aqui, ele não foi descartado, ele foi o quê? Ele foi sendo aprimorado. Então o modelo que nós estamos utilizando hoje, tá? Ele foi proposto aqui por Schrödinger em 1926, que é a nuvem eletrônica. Esse é o modelo atual. Mas nós só vamos estudar, tá, até o modelo de Bohr. Tá bom? Bom, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu quero que vocês façam para mim, então, um mapa mental. O que é esse mapa mental? Esse mapa mental, eu quero que você coloque, tá? Então, aqui ó, no meio, modelo atômico. E desse meio aqui, você vai tirar as principais características, tá? Então, você circula aqui, então vem aqui ó, Dalton. Qual que é a característica de Dalton? Como ficou conhecido o seu modelo? Aí depois eu vou para o Thomson. Como que é a característica do modelo de Thomson? O Rutherford. E por último, Bohr. Então eu vou fazer um mapa conceitual, tá? Da evolução dos modelos atômicos. Beleza? E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tá? Não esqueça de fazer a atividade. Se tiver com dúvida é só me procurar. E também dá um joinha aí no vídeo, que é para saber se você assistiu e está realizando as atividades, beleza? Até a próxima aula e um grande abraço.